Imagina só você ficar preso numa tempestade de neve com seus colegas de trabalho. Pois é isso que acontece nesse livro. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, muito bom ter vocês aqui de novo e hoje eu trago a resenha do novo livro da Ruth Ware, que é o 1 por 1. O 1 por 1 foi lançado recentemente aqui no Brasil e hoje eu vou fazer uma resenha para vocês sobre ele e sobre as minhas impressões positivas e negativas. Lembrando que é possível que eu comente algum spoiler lá no finalzinho do vídeo, mas eu aviso vocês antes disso acontecer, tá bom? Então não se preocupa. 1 por 1 é um novo suspense, um novo thriller da Ruth Ware e ele promete ser um thriller eletrizante, do tipo que vai deixar o leitor na ponta da cadeira o tempo inteiro. A sinopse é realmente muito intrigante e ela fala sobre um grupo de 10 pessoas que vai para um retiro empresarial nos Alpes franceses. Essas 10 pessoas fazem parte de uma startup de tecnologia e elas se reuniram para passar um tempo nos Alpes franceses, tendo um final de semana para passar juntas, se divertir e tudo mais. Logo que eles chegarem lá, eles vão ser recebidos por dois personagens, o Danny, que é o chefe de cozinha que cuida desse local, e pela Erin, que é a hostess. Ela é a mulher que recebe e trata para que tudo esteja correto, para que eles tenham um tempo maravilhoso. Porém, o que parece ser o retiro dos sonhos começa a se mostrar desde o primeiro dia um lugar assim muito tenso, porque a Erin logo percebe que aquelas 10 pessoas não estão assim muito harmoniosas umas com as outras, que existem alguns atritos entre aquelas pessoas e tudo aquilo pode piorar a partir do momento em que essa gente colocar um esqui no pé e for para a montanha. Não melhora a questão o fato de haver previsão de tempestade de neve, então a tensão ali aumenta ainda mais. E a Erin, ela estava muito certa em se preocupar, porque no primeiro dia que esse grupo sai para esquiar, uma pessoa simplesmente não volta. Essa pessoa é a Ava, ela é uma das diretoras dessa companhia, e os outros colegas não sabem muito bem onde ela foi, para onde é que ela foi parar, o que aconteceu com ela. Eles só sabem que ela tinha previsão de descer uma das rotas de esqui, e em algum momento ela se perdeu e desapareceu. E a situação vai piorar ainda mais quando logo depois do desaparecimento da Ava, uma avalanche acontece e quase soterra o chalé com todos eles dentro. Então vocês imaginem a situação, essas pessoas estão trancadas dentro de um chalé no alto de uma montanha, uma pessoa desapareceu, uma avalanche quase destruiu o chalé, não tem mais comunicação, não tem mais telefone, não tem mais luz, tá tudo assim ó, indo por água abaixo. O que era para ser um retiro de paz e descanso virou um inferno. Esse caldeirão gelado vai ficar cada vez pior porque, de repente, outras pessoas daquele grupo vão ser assassinadas ali dentro do chalé. Ou seja, existe mesmo um assassino entre aquelas pessoas. A história vai ser contada, gente, por dois pontos de vista. Por um lado, a gente vai ter a Erin, que é essa hostess, que é a mulher que recebeu essas pessoas na casa. E por outro, a gente vai ter a Liz, que é uma das 10 pessoas que veio junto com o grupo. Um detalhe sobre a Liz é que ela é ex-funcionária da Snoopy. Ela não é uma funcionária atual. A gente descobre que eles estão falando sobre uma possível compra da empresa e ela é necessária porque ela tem algumas ações. Dá pra ver que esse livro tem absolutamente tudo que eu gosto em uma narrativa. Personagens isolados, um lugar inóspito, alto de montanha, neve, tempestade, avalanche, tudo para ser um livro perfeito. Só que não foi tanto assim, eu vou tentar explicar para vocês os detalhes que eu não gostei muito ou que não funcionaram muito bem para mim. Lembrando que quando eu comento sobre os detalhes positivos e negativos, eu nunca quero desabonar e nem deixar de incentivar vocês a lerem essas histórias. Eu sempre comento aqui nos vídeos que leitura é uma coisa muito particular e às vezes um detalhe que para mim não foi muito legal não vai fazer diferença nenhuma para outro leitor. Por isso, mesmo aqui com as minhas conclusões sobre o que eu gostei ou não, não se desanime e não se negue a ler o livro baseado só na minha opinião. Forme a sua própria opinião, eu sempre prefiro isso. Mas vamos lá então agora para os pontos positivos e negativos de uma forma um pouquinho mais direta. Pontos positivos da narrativa, o primeiro deles com certeza absoluta é a ambientação do lugar. Eu adorei tudo, eu gostei muito do clima da neve, da nevasca, a tensão de todo mundo ficar preso dentro de um chalé, não tem pra onde ir, não tem o que fazer, aí não tem como esquentar comida, não tem como cozinhar, não tem como esquentar água, eles têm que usar a lareira, tem que usar o fogareiro que tem lá dentro. Eles olham para fora, olham para as janelas e tá tudo tapado de neve, porque a nevasca levou quase toda a neve para baixo e soterrou o chalé em grande parte. Então o clima da história é muito bom para quem gosta, como eu, desse tipo de ambiente. Outra coisa que eu curti foi a Erin enquanto personagem. Eu acho que ela é uma boa narradora, ela é o tipo de pessoa que realmente você percebe que ela se preocupa com os outros, ela quer que tudo dê certo, ela tenta fazer com que tudo fique o melhor possível para todo mundo, mas ela também é muito
esperta no sentido de que ela desconfia, ela levanta uma suspeita e ela começa a trabalhar em direção a uma resposta. Agora vamos para os detalhes que, infelizmente, Ruth Ware, eu te adoro, mas eu não curti tanto assim nesse livro. Eu acho que eles poderiam ter sido um pouquinho melhores. O primeiro deles, na minha opinião, onde a Ruth deu uma escorregada, foi na quantidade de personagens. 12 pessoas é muita gente pro enredo que ela criou. Eu acho que ela teria conseguido alcançar o mesmo resultado, a mesma história, com no máximo 6 pessoas. Eu lembro que eu tive essa sensação de que eu tava lendo sobre toda aquela gente e no fim dos contos metade delas não faria grande diferença no final e realmente não fizeram. E obviamente essa questão de você ter muitos personagens para trabalhar em uma história que o enredo é um pouco limitado, porque é naquele lugar, é todo mundo ali dentro, acaba fazendo com que os personagens não sejam muito bem delineados ou até que eles se tornem muito caricatos. Você tem o cara que é meio chato, você tem a bonita, você tem a chefe que é sexy, você tem o chefe que é arrogante, ficou uma coisa bem caricata realmente, e eu não senti que as personalidades estavam lá muito bem definidas além da Erin. A Erin foi um personagem que eu realmente senti que ela tinha um contorno, que ela tinha um corpo. O segundo detalhe que me incomodou um pouquinho nessa história foi a questão da obviedade do suspeito do assassino. A Ruth Ware não fez segredo nenhum quase sobre quem era a pessoa, é muito fácil de você apontar um culpado logo no início e é aquela pessoa, a mais óbvia de todas. Eu não sei se ela estava cansada e ela pensou, vou deixar essa pessoa aqui, a mais óbvia mesmo, e vocês que trabalhem com isso, mas eu senti que faltou ali um trabalho de tentar esconder um pouco mais, tentar levar a gente para outra direção, mas não, gente, quando você começar a ler esse livro, você vai pensar naquela pessoa que é super óbvia e vai ser ela mesma, viu? E eu acho que em alguns momentos o livro teve um probleminha de ritmo, principalmente pelo fato de que ele revela quem é o assassino, faltando 30% para o livro acabar. Gente, quem lê suspense sabe que você entregar a resposta 30% antes do livro acabar é muito tempo, falta muito espaço, tem muita coisa para rolar ainda e vai ter que ter muita encheção de linguiça para terminar essa história. E é o que acontece aqui. Eu senti que os últimos 30% simplesmente foi um emaranhado ali de coisas e detalhes que não eram lá muito importantes, não eram significativos, podiam ter sido reduzidos ali e a resposta podia ter sido fechada com muito mais rapidez do que foi. Sem falar que no final, na minha opinião, tem uma perseguição de esqui que é bem enfadonha, ela podia ser incrível, mas como a Ruth escolhe contar as mesmas cenas pelo ponto de vista do vilão e da heroína da história, gente, a mesma cena, exatamente as mesmas cenas, ela só muda o ponto de vista, mas é a mesma cena, acaba ficando aquilo, parece que aquilo não vai terminar nunca. Mas no geral, gente, esse foi um livro que eu li em um dia. Isso significa que existe uma fluidez, a escrita da Ruth Ware é fácil de ler, ela é simples, mas ela te leva adiante, você quer terminar, você quer entender, você quer descobrir o que aconteceu. Isso é sempre positivo nos livros da Ruth, isso eu preciso falar, não importa qual livro for. Mas eu acho que esse aqui foi um livro que não atingiu, assim, todas as expectativas que eu havia criado em cima dele. Eu achei que ele ia ser um pouco mais tenso, um pouco mais misterioso, um pouco mais sombrio, e não foi tanto. Ele realmente tem uma obviedade desde o início, que é muito fácil de você entender, e eu acho que ele se estende um pouco além do que seria necessário. Agora eu vou soltar um spoiler sobre o finalzinho do livro, tá? Então se você não quiser saber, a gente se despede por aqui. E se você já leu e quiser continuar para discutir um pouquinho isso comigo, vamos lá. Então, sabe quando eu comentei que a pessoa mais óbvia possível era o assassino lá do início, que é tão óbvio que a gente até duvida que seja ele, porque tá muito na cara? Enfim, a gente descobre que o assassino da história era a Liz, que é a outra narradora. Se você lê o livro, você sabe como eu que isso tava na cara desde muito cedo, exatamente porque ela era mais tímida, ela era retraída, ela era nervosa, ela tinha medo de tudo, ela não conseguia falar, ela gaguejava, e obviamente sempre tem um personagem desse tipo, a gente logo põe ele na reta e diz, é esse aí. Porque é óbvio que a pessoa mais tímida, mais amedrontada, geralmente é o assassino, ela só tá fingindo. E é o caso nesse livro, gente. A Liz, ela tinha essa personalidade de ratinho assustado o livro inteiro, ela tremia o tempo todo, ela tinha medo de falar, ela era a assassina. E aí ela tem logo toda aquela revelação que ela fala, que ela se vingou, ela matou a Ava, porque a Ava tinha feito um negócio com ela no passado, e ela guardou aquilo e tal, e as outras duas mortes foram mortes, digamos, que ela fez ali, não era pra ela ter matado essas pessoas, mas essas pessoas se colocaram no caminho dela e tiveram que ser mortas. E como eu falei pra vocês, o fato dela ter se revelado como assassina 30% antes do livro acabar, gente, deu muito tempo pra ela falar, pra ela
ela inventar coisa, e enfim, foi longo demais. Eu confesso que eu não gostei do assassino ser a Liz, eu achei que foi, assim, eu podia ter sido mais elaborado, um pouco diferente, eu achei que tava muito na cara. E quando ela conta porque ela fez as coisas, eu não sei, mas eu não senti empatia por ela, não achei que ela era uma vítima. Obviamente, uma coisa ruim tinha acontecido com ela, e em relação a isso eu realmente entendi uma parte do motivo pelo qual ela estava tão furiosa e tal, mas ali, gente, matar 3 pessoas, não sei se justifica tanto assim aquilo que aconteceu com ela no passado. E ela se mostra realmente uma pessoa que tinha ali dentro dela uma certa inveja, ela tinha sentimentos negativos que ela não gostava de botar pra fora, mas que ela nutria mesmo assim, e em vez dela se impor e dela botar a cara a tapa, dela gritar e dela falar, ela preferia se retrair e ficar lá tremendo toda e na cabeça dela aquela vingança acontecendo. Outra coisa que eu acho que não foi muito bem trabalhada foi a questão de que existe uma sugestão de que a Erin tem um mistério na vida dela, tem um segredo que ela tá escondendo, por isso que ela tá trabalhando ali no chalé meio escondida do mundo, e a gente descobre que o grande segredo dela é que ela é filha de uma família muito rica e que alguns anos antes o irmão e o namorado dela morreram em uma avalanche também. E eu simplesmente não entendi porque isso era um segredo, porque não tinha nada a ver com a história, não tinha nenhuma influência dentro da narrativa, não mudava em nada a narrativa do que estava acontecendo. Se ela tivesse nos dito desde o início, olha só, o meu namorado e meu irmão morreram numa avalanche, beleza, faz parte da tua construção de personagem e de caráter, mas não alterava essa questão dela ter um grande segredo que era horrível, que ia... E aí quando ela revela, você fica... ok. Enfim, esses foram os meus pensamentos do final, algumas coisinhas que me desagradaram ali na resolução. E como eu falei, se você leu esse livro e tem uma opinião diferente da minha, comenta aqui embaixo, porque eu vou querer saber. Em nenhum momento, quando eu comento positivos e negativos, é para desabonar uma história ou para fazer vocês não lerem, muito pelo contrário. Eu quero instigar vocês a lerem, mesmo quando eu não gosto de uma história, eu não gosto de tudo. Nesse caso aqui, eu gostei médio, eu dei para esse livro 3 estrelas, o que significa que ele é um livro médio, ele é um livro bom, ele só não é espetacular e não é incrível. Mas vem conversar comigo, vem trocar uma ideia. Se você amou essa história, não tem problema nenhum, me conta aqui quais foram os detalhes que fizeram você amar essa história. Conversem comigo porque eu vou adorar. Vou deixar o link pro livro aqui embaixo no box de descrição para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.